Olá, tudo bem? Retornamos a mais uma atividade do Ler e Escrever e hoje nós iremos fazer a etapa 3, atividade 3A, na página 161. Na etapa 3, você estudará sobre a Mata Atlântica, utilizando a leitura de vários textos e registrando as informações dos estudos que foram desenvolvidos. Então aqui eu vou ler para vocês os verbetes sobre o efeito estufa, chuva ácida, desertificação, biodiversidade, ecossistema e erosão. Eles apresentam uma relação dos problemas ambientais da atualidade, suas causas e também suas consequências. É uma atividade um pouquinho mais longa por conta dos textos, então aconselho vocês a pegar o livro e acompanhar a leitura da professora. Tudo está a partir da página 161. Efeito estufa. O efeito estufa trata-se de um mecanismo natural do planeta que assegura a temperatura apropriada ao equilíbrio dos seres vivos que habitam um planeta Terra. No entanto, devido à queima e à devastação das florestas e emissão de gases poluentes, gerado principalmente pelas indústrias e veículos nos centros urbanos das cidades, ou seja, a queima de combustíveis fósseis em geral, o calor fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera e gera graves problemas à saúde humana e ao meio ambiente. Além da queima dos combustíveis fósseis, que representam a base da industrialização e de muitas das atividades humanas, outros fatores contribuem para o aquecimento do planeta e do efeito estufa. Entre eles, pode-se citar as queimadas nas florestas, para que essas áreas sejam transformadas em locais de plantação, criação de gado ou de pastagens em geral. Entre os efeitos da poluição associada ao efeito estufa, destaca-se o expressivo aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas, o derretimento das geleiras polares, a alteração do equilíbrio dos ecossistemas e o desaparecimento de espécies vegetais e animais. As mudanças climáticas também podem provocar furacões, tempestades, secas e enchentes em determinadas regiões do planeta. Outras consequências negativas são as doenças respiratórias e cardiovasculares, alterações comportamentais e outros problemas de saúde. Chuva ácida. A chuva ácida é constituída de ácidos derivados da queima de carvão, combustíveis fósseis e poluentes industriais. Elas também podem ser transformadas por causas naturais, como na liberação de gases durante a erupção de um vulcão. Todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes sem poluição. Porém, é importante lembrar que as chuvas tornam-se um problema ambiental quando seu pH é abaixo de 4,5. O pH é a representação da escala na qual uma solução neutra é igual a 7. Assim, os valores menores que 7 indicam uma solução ácida e os maiores que 7 indicam uma solução básica. Ao chegar à superfície terrestre, a chuva ácida ocasiona impactos ambientais negativos, como alteração das características do solo e das águas e destruição de florestas e de lavouras. Na zona urbana, provoca alterações físicas em monumentos históricos e edificações. Existem muitas formas de amenizar os poluentes na atmosfera, como usar combustíveis alternativos, preferir o transporte coletivo ao invés do carro particular, entre outras medidas anti-poluição. O exemplo da consequência da chuva ácida foi observado no Brasil, no município litorâneo de Cubatão, em São Paulo, que apresenta grande concentração de indústrias. A chuva ácida destruiu a vegetação da encosta da Serra do Mar, expondo o solo à erosão. Desertificação. A desertificação, presente em 1/4 do planeta, é decorrente principalmente do uso de produtos químicos na agricultura, agrotóxicos, da destruição das florestas e do mau uso do solo. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, ou seja, é algo que leva um grande tempo, degradando o ambiente pouco a pouco. O solo vai se degradando e perdendo suas propriedades, até tornar-se improdutivo.
Geralmente, é devido às atividades humanas que isso acontece, mas a natureza também pode causar esse fenômeno. Nas últimas décadas, vem ocorrendo um grande aumento no processo de desertificação de grandes áreas espalhadas por todo o globo terrestre. As principais áreas atingidas por essa mudança são todo o Oriente Médio, a porção oeste da América do Sul, o noroeste da China, a parte sudoeste dos Estados Unidos e o sul da África e da Ásia. Em nosso país, as áreas mais atingidas por este processo são o Nordeste, mais especificamente a região do Sertão Nordestino e algumas porções do Agreste, Pampas Gaúchos e a região do Cerrado, especificamente no estado do Tocantins, bem como o norte do Mato Grosso e do estado de Minas Gerais. As consequências da desertificação são muitas, e cada uma delas tem seu nível de gravidade, pois além de afetarem o meio ambiente, acabam interferindo também na economia e em toda a sociedade. O fenômeno prejudica a terra na região afetada, que se torna menos produtiva e deixa de gerar benefícios econômicos. Devido a esse problema, estima-se que cerca de 135 milhões de pessoas no mundo precisaram deixar suas casas e viver em outro local. Biodiversidade é a rica biologia existente entre os seres vivos que habitam o planeta Terra ou em certa região. Toda a biodiversidade existente é classificada atualmente em 5 grandes reinos: o Monera, composto prioritariamente pelas bactérias; o Protista, formado por protozoários e algas unicelulares, a maioria deles é aquático de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive dos humanos. O Fungi, composto por todos os tipos de fungos; o Animalia, formado por todas as espécies aquáticas ou terrestres de animais; e o Plantae, composto por plantas e algas pluricelulares. Distribuídos irregularmente na Terra, estima-se que exista no mundo cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos, de acordo com um estudo publicado pela revista científica Pelos Biologica. Destas, 1,1 milhão já foram formalmente descritas. Essa biodiversidade é encontrada principalmente em locais com bastante luz, sol, água doce e clima regular. Por concentrar mais de 70% dos animais e vegetais do planeta, o Brasil é considerado meca biodiverso. Infelizmente, toda essa biodiversidade está ameaçada. Segundo a organização não governamental ONG World Wide Fund for Nature, em tradução livre, leia-se Fundo Mundial para a Natureza, WWF Brasil, os especialistas calculam que entre 0,01% e 0,1% de todas as espécies hoje em dia são extintas por ano. O crescimento populacional e o consumo contribuem para esse desastre, levando à destruição dos habitats e ao comércio da fauna silvestre, que são as principais causas da queda da população animal. Ecossistema é o relacionamento equilibrado e harmonioso de todas as espécies de animais, vegetais, organismos microscópicos e o ambiente, composto pelos elementos solo, água e atmosfera. Quem modifica um desses elementos ocasiona alterações no equilíbrio do ecossistema. Para ilustrar, pense num agricultor que decide cultivar certo vegetal numa grande área de mata nativa. O resultado será a destruição da cadeia alimentar, o que prejudicará os animais que consomem aquela planta destruída e outros seres vivos que comem esses bichos. Erosão. Erosão é a ação destrutiva do solo, que perde sua composição nutritiva e se torna infértil à vegetação. O resultado é o desequilíbrio da natureza. Quando ocorre a erosão, certas partículas importantes para o desenvolvimento dos vegetais se desprendem da terra e são movidas pela água, vento, atividades humanas ou dos seres vivos em geral. A erosão apresenta 3 diferentes níveis de profundidades: sulcos, ravinas ou vossorocas. Os sulcos são pequenos orifícios, buracos com até 10 cm de profundidade.
Já as ravinas são escavações na terra de até 50 centímetros. Por fim, as vossorocas são alterações na terra que ultrapassam 1 metro de profundidade. Deve-se investir no controle de erosão para evitar esses danos ao ecossistema. Depois de toda essa leitura cansativa, temos aqui uma pergunta para responder nessa atividade, que é a nossa atividade de hoje. Então, depois de toda essa reflexão, de toda essa leitura desses textos, nesses pequenos verbetes, quantas dessas consequências vocês acham que possuem alguma ligação com o desmatamento das florestas? Então, quem relembrar aí da leitura, vai ver um pouquinho de efeito estufa, chuva ácida, desertificação, erosão. Então, vocês vão explicar por que esses fatores estão ligados a essas consequências e têm a ligação direta com o desmatamento das florestas. Então, aqui vocês vão explicar aí na página 163 do livro de vocês. Tem algumas linhas, né, para vocês estarem respondendo. Lembrando que esse quadro aqui, na página 164, nós não vamos responder nesse momento, vamos deixar para a próxima atividade. Então, a atividade de hoje foi a leitura desses verbetes, né? E aqui nós vamos fazer só a letra A. Quantas dessas consequências vocês acham que possuem alguma ligação com o desmatamento das florestas? Aí eu dei algumas dicas para vocês, né? Eu falei para vocês que a erosão está ligada, que a desertificação está ligada. Também falei que o efeito estufa e a chuva ácida também. Aí vocês vão explicar o porquê. No texto, se vocês derem uma relida, vocês vão ver que muitas coisas estão ligadas e podem justificar a sua resposta, tudo bem? Então, te espero na próxima atividade.